Vamos abrir no Salmo 23. Alguém pode passar, mas pastor, Salmo 23, tem tanta passagem na Bíblia que ainda não abrimos, desconhecida, ou menos conhecida, a gente podia ir para algumas outras passagens, né? Mas optei para esta manhã a gente estudar um pouco melhor esse Salmo, que é tão conhecido. 2 semanas atrás eu trabalhei um pouco dele nos cursos comunitários, na sexta-feira à noite. O pessoal que vem aqui aprender corte de cabelo, informática, a gente deu uma pincelada nele, mas aí lendo, estudando um pouco mais sobre ele, falei, é oportuno também para a igreja, a gente estudar um pouco mais esse salmo. Eu vou ler, eu estou com a versão século 21, você acompanha na sua Bíblia, por favor, o salmo que já é tão conhecido. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Igreja, tudo indica que esse salmo é uma continuação do Salmo 22. Especialmente os versículos 25 a 31. Eu queria fazer um testezinho com a gente agora, conosco mesmo aqui no templo. Eu vou ler Salmo 22, do 25 em diante, e vou só começar o 23. Vê se não dá uma impressão de que seria uma continuação. Vamos lá, 22, verso 25. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos. Os que o buscam louvarão o Senhor. Que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Porque o reino é do Senhor e ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade os servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz guiar em verdes pastos, e por aí vai. Estudiosos entendem que é uma ligação muito próxima do 22 com o 23, e na leitura, dentro disso que nós podemos chamar de algo majestoso. Vocês notaram que dos versos 22 em diante, que nós lemos 25 em diante, fala de louvor. Os confins da terra se lembrarão, se converterão. Veja o que diz no verso 29 do capítulo 22. Os poderosos da terra comerão e adorarão. E lá no 23 fala de preparas uma mesa perante mim. Há muita similaridade, por isso que possivelmente Davi fez uma sequência dentro do que já vinha sendo escrito com a direção do Senhor. O Salmo 23 vem em caminhada do Salmo 22. Enfim, o que nós lemos é que há uma festa de louvor e adoração. Nós poderíamos tranquilamente pegar o Salmo 22 e 23 e dizer, há uma festa de louvor e adoração. A pergunta é, onde? No templo. No templo. Veja Salmo 22, verso 22. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos, eu te louvarei no meio da assembleia, com outras pessoas. E aí aqui está claramente indicando o templo. Veja agora o verso 25 que nós já lemos. O meu louvor, aonde? Na grande assembleia, dentro do templo. Olha que evidência. Agora veja o 23, 6. Habitarei aonde? Na casa do Senhor. Só um detalhe do que nós sempre lemos o Salmo 23, logo aplicando para nós. Isso não está errado, mas nós temos que estudar a palavra e sermos fiéis a ela, e vamos então entrar um pouco no contexto histórico.
Nós já vamos resolver essa questão do verso 6. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Alguém tem a Nova Versão Internacional aqui na igreja, aqui no templo? Então, Sandra, por favor, leia em voz alta. É bem interessante. Irmãos, atentos. Você pode até colocar o olho no seu versículo 6, mas olhem o que a Sandra vai ler. Isso, 6. Há uma diferença no final, não há? E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. E a minha diz, habitarei na casa... Eu olho para o meu verso 6 e falo, é o céu. Aqui não, aqui é o templo. Mas, pastor, eu aprendi que... Não, a gente pode aprender errado, não tem problema, gente. Vamos consertar. E não há problema em você aplicar, falar, não, habitar na presença do Senhor. Pode fazer essa aplicação. Originalmente, habitarei na casa do Senhor é o templo em Jerusalém. Há um local específico aqui. Por isso que a tradução que a Sandra leu, ela é mais oportuna para a compreensão. Não vai escrever na sua Bíblia assim, está errado aqui, não precisa fazer isso. É uma questão de a gente aprender. Sabe que o hebraico traz essa ideia? Sabe a ideia do hebraico? No decurso de todos os anos, ou enquanto eu viver, meu desejo é estar no templo. Talvez isso as nossas crianças hoje deixam bem claro. Quando a gente acorda as crianças em casa de manhã, domingo, e hoje fiz isso pela manhã, Luquinhas dormindo pesado, eu falei, vamos para a igreja? Ele está com o olho fechado e faz assim, ó. Ele gosta, lógico que a identidade com os brinquedos, com as crianças, ele quer estar todos os domingos. Talvez ele, se ele pudesse falar, ele falaria o seguinte, meu desejo é estar lá na igreja. Obviamente que o salmista atribui isso a uma parte espiritual da presença de Deus. Então, talvez outras traduções deixem isso claro. Enquanto eu viver, enquanto estiver com vida, respirando, meu desejo é estar no templo. Igreja, a ideia de presença de Deus no templo é muito forte no Antigo Testamento, muito intensa aqui no Antigo Testamento. Nós não podemos esquecer da expressão do profeta Jeremias, lembra? Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, que mal nos sobrevirá. A ideia de segurança dentro do templo, alguns com uma ideia falsa, achando que Deus só está lá e não está acompanhando a vida fora do templo. Vamos só fazer uma projeção. Nós lembramos da tenda, tabernáculo, símbolo da presença de Deus, que se transfere para o templo de Jerusalém, e no Novo Testamento se transfere para onde? Nosso coração. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Há um progresso da tenda do tabernáculo para o templo de Jerusalém e para o nosso coração. Os irmãos lembram de João 1,14? E o verbo se fez carne e aconteceu o quê? E habitou. E a palavra grega lá é linda, tabernaculou. Lembra da presença no tabernáculo. O verbo se fez carne e habitou, mas aonde? Entre nós. Pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Igreja, há uma mudança. Quando o véu se rasga, lembra da expressão, quando Cristo é crucificado? Quando o véu se rasga, dentro de uma história da presença de Deus no templo, e na mente das pessoas, Deus sai do templo. Mas pastor, que expressão é essa? Entendam historicamente. Dentro da mente das pessoas que Deus estava só dentro do templo, quando ele é crucificado, e a Bíblia diz que o véu rasgou-se de alto a baixo, a ideia é que o Senhor está acessível a todos quantos desejam a presença dele através de Cristo Jesus. Mas nós temos uma lição aqui nessa manhã, e o Salmo 23 parece que ficou longo, né? Nós estamos nele. Igreja, talvez esse seja o motivo, porque muitas pessoas se comportam tão bem aqui dentro, tão comportadinhos, mas não conseguem fazer assim durante a semana. No trabalho, no dia a dia, é diversão, bebida, palavra feia, comportamento esquisito, duvidoso, mas no domingo, no templo, eu mudo. Porque ainda estão vivendo a ênfase do Antigo Testamento. Alguns olham para essas pessoas e falam, pessoas hipócritas, né? Ficam revoltados com essa atitude. Eu não chamaria de hipocrisia.
Mas algo precisa ser trabalhado a todo momento. O Senhor está em todo lugar. Lembra da dúvida daquela mulher? Senhor, onde que devemos adorá-lo? Neste monte ou naquele local? Ele fala, importa que os que adorem, adorem em espírito e em verdade. Não há local. O Senhor está em todos os lugares. Então, a gente tem que sempre lembrar, o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens. É um tempo de comunhão em torno à palavra, sentimos a presença de Deus, sim, aqui, mas em qualquer lugar. Bem, nós começamos pelo verso 6, né? Começamos do começo do Salmo. Então, agora vamos começar do começo. Mas é importante frisar o conceito de casa do Senhor, como nós temos aqui no Salmo 23. Veja o verso 1. O Senhor é o meu pastor, há essa expressão de pastoreio. E Davi que descreve esse salmo. E, gente, tem alguém melhor do que Davi para poder escrever dessa forma? Não, por quê? Porque ele fala da sua experiência como pastor. Ele, enquanto jovem, ele passou muitos anos pastoreando ovelhas, e as ovelhas são completamente dependentes do pastor para a sua provisão, comida. A ovelha é dependente do seu pastor para o seu cuidado, para a sua proteção. E essa palavra pastor, ela sempre foi muito usada pelo povo de Israel. Não é só nesse texto, não. Aqui mesmo em Salmos, nós temos em outras partes da Bíblia, mas eu selecionei alguns versículos e eu queria que vocês me ajudassem. Deixa marcado o Salmo 23. Alguém encontra Salmo 28, verso 9, bem pertinho. Alguém lê, por favor. Não aparece a palavra pastor, mas está muito nítida aqui a atribuição a essa palavra. Qual a palavra que evidencia pastoreio? Apacenta. Agora, alguém, por favor, Salmos 79, 31. 79, 13, por favor. Salmos 79, verso 13. Também da mesma forma, quem encontrou pode ajudar com a leitura. Novamente, ovelhas do teu pasto, e está bem pertinho, Salmo 80, verso 1. O que aparece aí? Notem que novamente o pastor Israel que dá ouvidos a um rebanho. E por último, que eu tenho aqui, teriam vários, tá, irmãos? Mas é por conta do tempo. 95, 7. Salmo 95, verso 7. Bem conhecido esse versículo, não é? E muito bonito. E isso aí, o 8 diz, não endureçais o coração. Muito obrigado, Gênia. Olha só, mais um versículo evidenciando. Então, essa ideia de pastor em relação a Deus sempre foi muito usada pelo povo de Israel. E tem mais textos ainda que não leremos, volta lá para o Salmo 23, não leremos nesta manhã. Igreja, nesses textos, Deus é o pastor de Israel. No Novo Testamento, nós temos Jesus como pastor do seu povo, da igreja, que é o próprio Deus. Depois que Deus é identificado, ou o próprio Cristo, como supremo pastor, os demais versos do Salmo 23, eles seguem nesse desdobramento. E vamos ver que interessante. Ou seja, o que é ter o Senhor como meu pastor? O que é ter Deus, ou Cristo Jesus, como supremo pastor em minha vida? Veja o verso 2 e o verso 3. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas. E o verso 3 diz, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Versos 2 e 3 que nós lemos, é quando nós permitimos que Deus, o nosso pastor, ele faça o que em relação a mim e a você? Nos guie. A gente leu hoje na devocional, na leitura inicial do culto, sobre o perigo da autoconfiança e a história que Jesus precisou contar em relação ao fariseu publicano. Há um rebanho que permite ser guiado pelo Senhor. Há uma segurança junto a Deus. E essa segurança junto à presença de Deus se expressa na imagem da ovelha que é cuidada pelo pastor, pelo supremo pastor. Essa palavra que nós lemos aqui, guia-me, ela indica, além de obediência, é proximidade, está perto. Alguém que está junto comigo. Uma outra lição que nós temos nessa manhã. E tem um mas aqui, né? Mas,
quando nós escolhemos a autoconfiança sem a presença de Deus, quando nós escolhemos, por exemplo, pecar, seguir o nosso próprio caminho, que é um caminho de desobediência e distância do Senhor, nós não podemos culpar o Senhor pelo que nós fazemos a nós mesmos. Eu tenho falado sobre isso, né? Tomar cuidado de achar que Deus é injusto, porque isso não podia ter acontecido, mas como que pode acontecer uma coisa? Não. O nosso Supremo Pastor conhece os verdes pastos. O Supremo Pastor conhece as águas tranquilas e elas nos trarão refrigério e descanso. É o que está no texto aqui. E essa expressão de águas tranquilas, de pastos verdejantes, reflete uma palavra: contentamento. Os irmãos conseguem ler isso aí? Contentamento, a tranquilidade. Quando nós vemos algumas imagens, principalmente do nosso país, lá do Nordeste, na seca, aquele gado muito magro às vezes, alguns morrem. Enquanto estão com vida, eles estão ofegantes, cansados. É diferente a imagem de quando, por exemplo, fomos aquela vez para Urubici, no congresso, e vimos ovelhas perto de um rio. Elas estão se deleitando, elas estão tão tranquilas, bem alimentadas. A expressão que se tem além do alimento, da água, do pasto, é contentamento. Contentamento. Igreja, só a presença de Cristo pode trazer contentamento, satisfação, só. É o contentamento na forma como o nosso pastor nos guia. Isso só se encontra em Cristo. O verso 4 fala assim do vale da sombra da morte, tem aí, né? Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Fala desse vale da sombra da morte. Essa morte, ela lança, quando se fala em morte, sim, é fim da vida, ela lança uma sombra assustadora. Sabe por quê? Porque nós somos impotentes em relação à morte. Nós podemos lutar, eu e você podemos lutar contra a dor. Talvez tenha remédios bons aí que ajudam a amenizar a dor. A gente pode lutar talvez contra o sofrimento, contra as enfermidades, contra os ferimentos. Mas, igreja, toda a nossa força, toda a nossa coragem não pode superar a morte. E só uma pessoa pode caminhar conosco pelo escuro do vale da morte e levar a gente seguramente para outro lado. Quem é? Deus, o Supremo Pastor. Igreja, algo importante nesse versículo 4. E no final aparece que me consolam. O que aparece na sua Bíblia? A minha está assim: tua vara e teu cajado me tranquilizam. Mas tem mais palavras diferentes. Quais são? Protegem, dá força. É interessante essa expressão, dá força. Me consolam. Igreja, esse verso 4 eu chamaria de um ponto, essas palavras, essa palavra, tranquiliza, consola, dá força, eu chamaria de um ponto central no Salmo 23. E qual que é? A presença de Deus me tranquiliza. E não é verdade? Você que tem passado por alguma tribulação ou lutas que passamos, o que nos dá tranquilidade? O que renova a paz? A presença de Deus. Essa palavra tranquilizar, proteger, consolar, essencialmente só pode ser conseguida com a presença do Supremo Pastor em nossas vidas. Aparecem dois instrumentos, vara e cajado. Eu procurei dar uma pesquisada, a diferença, porque ele diz a tua vara e o teu cajado, não é o mesmo instrumento. Temos aí uma diferença. Vara é o quê? Instrumento de autoridade, usada pelos pastores para contar as ovelhas, algo que vai ficar apontando assim, sabe? Para guiar também, até para resgatar, para proteger as ovelhas. Dá-se a entender que a vara era mais rígida, numa madeira um pouco mais, para que espantasse algum lobo, para que não quebrasse. A vara tem essa finalidade. E o cajado é um instrumento de apoio. Nós lembramos de cajado quando tem a apresentação aqui na igreja, a gente traz assim alguns protótipos de cajado, né? A gente traz aí um cano torcido. Funciona. Todo mundo entende que é um cajado.
O cajado, ele tem uma cena bem interessante. Tem umas passagens bíblicas, mas não Êxodo, Juízes, 2 Reis. Mas eu queria que você só abrisse em Zacarias 8,4. Deixa eu marcado aqui, lá para o final do Antigo Testamento. Zacarias, pelo menos essa. 8,4. Se alguém encontrou, por favor, leia. Zacarias 8,4. Aqui aparece da Léo bordão, a minha também bordão. Alguém tem a palavra diferente? Arrimo. Como? Bengala está bem moderna aí, viu? Essa é século 22 já, deve ser, né? A versão. Bengala. Sabe qual a tradução aí? Cajado. Quem já notou algumas pessoas que usam enxada e carpem, aquele momento de descanso, eu não tenho nenhum cabo de enxada aqui, né? E fica assim escorado por um tempo. Já viram essa cena? Alguns ficam muito tempo, né? Mas enfim, esse é outro detalhe. Sabe qual é a ideia do cajado? Apoio. O pastor não deita para acompanhar. Ele não fala assim para as ovelhas, eu vou tirar um cochilinho, eu vou dar uma descansada, logo eu volto a olhar. A hora de descansar, aquela parte curvada, tem uma especial função de colocar as mãos, se for algo pontudo vai machucar. Ele é curvado, de colocar as mãos, ele descansa, ele coloca o apoio do corpo em cima daquela volta e os olhos continuam atentos. Porque não dá para deitar, fechar os olhos. Então descansa em pé. Há sentido? Quando o salmista fala, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. A vara que me protege dos inimigos. E quando o Senhor Deus está olhando para mim, eu estou tranquilo. Deus não tira os olhos de mim. Ele não vai se descuidar. Então, igreja, cuide isso na sua mente. Se você acha que passa por alguma dificuldade e você pensa, Deus descuidou, não. Ele é aquele que ele olha por cima do cajado e vê se está tudo em ordem, está tudo sob o controle dele. É o consolo e a segurança que só podem vir do Senhor, porque Ele não abandona, Ele não fecha os olhos. Esse salmo, ele é conhecido como Salmo do Bom Pastor. Já ouviram isso, né? Salmo do Bom Pastor. Mas sabe que você pode até fazer um acréscimo no título, porque o título não é inspirado. É o Salmo do Bom Pastor e também do Bom Anfitrião. Mas como pastor, sim? No verso 5 não se fala mais de pastor, nem no 6. Agora muda. Agora aparece o bom anfitrião. Veja aqui o verso 5. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça, e meu cálice transborda, e habitarei na casa do Senhor para sempre. A ideia que nós temos aqui é alguém está recebendo bem. Muda a figura aqui. Algo que é interessante, olhando para os versos 5 e 6, igreja, na antiga cultura oriental, era costume do anfitrião ungir os convidados para um banquete com óleo aromático. Essa expressão, muitos já ouviram sobre isso, né? Também era esperado que o anfitrião, de uma certa forma, oferecesse segurança enquanto todos estavam lá. Era época de assaltos, bandidos também. Então era responsabilidade do anfitrião em receber pessoas na casa, cuidar dos inimigos que possivelmente estavam cercando. Então quando ele fala, unges a minha cabeça com óleo, trata-me, eu gosto da expressão, quem tem a Bíblia século 21, tem lá no rodapé uma expressão interessante. Tratas-me como hóspede de honra. É essa tradução, é o sentido. Unges a minha cabeça com óleo, Deus, o Senhor está me tratando como um hóspede de honra. E essa expressão cálice transborda, o que é isso? Alegria. A gente sabe que na Bíblia cálice tem algumas interpretações, também tem interpretação de sofrimento. Jesus disse, né, passa de mim esse cálice. Aqui nesse caso é um símbolo de alegria. Ora, é um copo cheio. É a alegria do pastor que leva as águas tranquilas e aos pastos verdejantes. Igreja, o Senhor se alegra em fazer isso conosco. É a alegria do pastor que sustenta enquanto nós andamos pelo vale da sombra da morte. Enquanto o Senhor não descansa os olhos, estão a todo momento atentos em mim, em você.
É alegria, o salmista mostra alegria em ter o melhor anfitrião, que protege e nos coloca na mesa da comunhão. A pergunta é, igreja, nessa manhã, nós encontramos tudo isso em quem? Em Deus, em Cristo, o Supremo Pastor. Eu queria só fechar com 5 frases de lições aqui, eu vou falá-las rapidamente. Olhando para esse Salmo 23, tão conhecido, mas tão profundo, tão consolador, tão restaurador, do Deus que não descansa os olhos, que olha por cima do cajado e vê o seu povo. Primeira lição. É importante, essencial, sermos ovelhas obedientes de Cristo. É essencial. Ovelhas obedientes do nosso Supremo Pastor. Primeiro ponto. Segundo, Cristo deseja o melhor para nós. Pastos verdejantes, sim. Águas tranquilas, sim. Mas o vale também faz parte da vida. E a presença do Senhor é importante em todos os momentos. E a obediência a Ele também vai se contar no vale. Terceiro, Cristo é o meu pastor e o meu anfitrião. Ele guia e guarda. E também nos conduz para a sua morada eterna. É o melhor anfitrião. É o melhor pastor. Quarto, a ideia do Salmo 23:1, principalmente, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A ideia do Salmo não é que o Senhor vai me dar tudo o que eu quero, mas que em Cristo eu já tenho tudo, mesmo não tendo nada. Eu posso não ter nada, mas se tenho o Supremo Pastor, já tenho tudo o que preciso. A alegria não está no que o Senhor me dá, a alegria está na presença do Senhor em minha vida. Esse é o sentido. E a quinta questão, Cristo já é o seu pastor? Pense no seu coração. Cristo já é o seu Supremo Pastor? Faz toda a diferença. Mesmo em meio às tribulações, às lutas, há descanso e a paz, quando Ele é o Senhor da minha vida. Ele me guia. Mesmo no vale da sombra da morte, há alegria em saber que Cristo é meu pastor. Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque-se na presença de Deus nesse momento em oração. E talvez você tenha andado longe dos campos verdejantes e das águas tranquilas. E talvez até o vale da sombra da morte tenha sido muito difícil para você, porque tem andado sozinho. O Senhor espera obediência da nossa vida. Ele espera comprometimento, entrega. É entrega. Talvez você tenha que nessa manhã renovar o seu olhar, o seu compromisso com aquele que olha acima do cajado, aquele que não descansa. Não pense que as lutas na sua vida foram abandonadas pelo Senhor. Ele é o pastor que não deita, não fecha os olhos. A vara e o cajado do Senhor são para a nossa segurança. Agradeça a Deus por isso. Louve o nome dele. Você pode dizer na sua oração, eu louvo o Senhor por esse pastor incomparável. Mas se você ainda não tem Cristo como pastor, é uma decisão para essa manhã. Chega de autossuficiência. Chega de enganos. A solução é se entregar àquele que pode me dar amparo e descanso verdadeiro, a presença de Cristo. Talvez alguém assim aqui nessa manhã tenha andado longe, sem o cuidado do pastor, mas ele quer cuidar. Ele quer. E ele não disse que o vale da sombra da morte não virá. Sim, haverá, mas é diferente andar com ele no vale da sombra da morte. Ainda assim, a vara e o cajado dele tranquilizam o nosso coração. Louve ao Senhor, se entregue a Ele. E diga, eu quero obedecer mais ao Senhor. Senhor Deus, nós nos enriquecemos com a Tua palavra. Ela é única. E satisfaz. Verdadeiramente satisfaz. E nosso coração nessa manhã se alegra. E descansa
na supremacia do Senhor como pastor de nossas vidas. O único que pode nos guiar. Então, ó Deus, sensibiliza a mim, aos irmãos aqui reunidos, a renovarem a obediência ao Senhor. Não ovelhas desgarradas, não ovelhas desobedientes, mas submissas ao Supremo Pastor, ao Senhor, para que experimentemos a presença do Senhor, sim, nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, mas também nos medos, nas ansiedades, no vale da sombra da morte. A presença do Senhor, o incomparável cuidado do Senhor. Nós oramos nos entregando a Ti e o fazemos em nome de Jesus. Amém.